Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. É uma honra estar aqui falando com vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo. Já dá aí uma curtida, se inscreva no canal, ativa o sininho, ajuda essa informação a chegar ao maior número de pessoas possível para que a gente possa equalizar essa briga que está existindo entre o bem e o mal. Assim como existe uma briga que está existindo entre o homem e a mulher. Isso é muito importante de ser interrompido o mais rápido possível antes que as famílias percam toda a força e importância que elas têm. Então, vamos começar explicando a doideira que a gente fez com as mulheres. Então, assim, ó, quando a gente vai traduzir a palavra costela de Adão no latim, tá? A gente fez uma tradução um pouquinho equivocada em relação a isso. Então, zela, que significa metade ou costas, que é a costela de Adão. Então, a mulher, ela não veio da costela de Adão. Ela é metade de Adão. E aí uma coisa muito interessante, vocês acreditam, lá no simpósio de Platão foi um grande filósofo, foi um grande homem, um grande pensador na época dele, que foi mais ou menos 365 anos antes de Cristo. Então, Platão, segundo o Simpósio de Platão, que é um livro muito importante daquela época, o homem, o Adão, ele era um ser extremamente poderoso e ele tinha 4 pernas e 4 braços. Tem até figura, é muito legal. Coloca lá, Simpósio de Platão, Homem Primitivo, Adão, busca aí no Google. Depois eu posso até, Ivan, a gente pode colocar, eu tenho essa imagem que eu faço algumas palestras e eu levo palestras valorizando o feminino, tá? Então, aí o que aconteceu? Deus falou assim, olha, Adão é muito poderoso. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Então ficou assim, ficou metade, tá? 2 braços, 2 pernas representando o masculino e metade representando o feminino. O masculino é a força. O feminino é a moralidade. Moralidade. Um, junto com o outro, você tem a força incrível que fez com que todos os deuses temessem o homem. Então, a força do casamento, a união de 2 pessoas inteiras, 2 metades, tá? Forma algo extremamente poderoso que é a família. E isso também dá o poder de quê? De materializar as próximas gerações. Então, a vida, ela se baseia em eu garantir a próxima geração. Se não tem próxima geração, não tem vida. A gente como espécie vai acabar. Só que o que está acontecendo? Desde século II depois de Cristo, um cara chamado Galeno, que foi o mesmo que falou que você é um doente, você é uma vítima, e o médico que precisa cuidar de você, essa é a medicina galênica, diferente da medicina hipocrática. A medicina hipocrática fala exatamente isso que eu estou falando. A doença traz uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado. Essa pessoa saiu do natural. Ela teve desprogramadores na vida dela. Está enxergando a vida de uma forma que não é a verdade. E aí eu começo a fazer um monte de doideira e vai ficar doente. Para quê? Para que essa pessoa possa sentir um desconforto e se conectar de novo com a vida. Doença é sua amiga, tá? Só para você saber. Só para você saber. A doença não quer te fazer mal. Ela quer fazer você se conectar com você mesmo, com a vida, com a natureza. Então o que o Galeno falou? Galeno, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: o homem é melhor que a mulher, porque o homem é mais quente.
Falou isso. E o homem também, ele vem do testículo direito. Ele não vem do testículo esquerdo. A mulher vem do testículo esquerdo. Aí perguntava para ele assim, ó, mas ô Galeno, eu só tenho uma bola só do lado direito e tenho uma filha mulher. Aí começou as duas. E essa crença continuou por mais de 2000 anos. O que é uma crença? É algo que eu acredito e que eu defendo com unhas e dentes. E aí o que aconteceu? Que a gente está vendo o que está acontecendo, que um descredencia o outro. Então fica um jogo de poder. Nesse jogo de poder, quem fica no meio? Filho, um monte de gente no meio, trabalho no meio, dinheiro fica no meio. Então fica assim, em vez de ter um casal saudável, duas pessoas inteiras, cada um cuidando de si, fica um monte de gente problemática, um reclamando do outro. O que vai acontecer? Problemas de sexualidade. Então, às vezes, a pessoa fala assim, doutor Vinícius, mas eu tenho testosterona alta, tenho não sei o que, e minha sexualidade não é boa. Provavelmente o que está acontecendo com você é que você teve desprogramadores, você carrega uma dor que não é sua, de um monte de mulheres problemáticas e um monte de homens problemáticos. Por que é um homem problemático? Porque o homem saudável valoriza a mulher. E a mulher saudável valoriza o homem. O que está acontecendo é que o homem quer o quê? Subjugar a mulher. E a mulher quer se defender do homem. Então o que está acontecendo? A mulher está conseguindo ser homem. Para com isso que vocês vão conseguir. Isso é uma bosta. Para. Isso não é um objetivo de vida. Isso é um castigo na vida de vocês. Para de tentar ser homem que vocês vão conseguir. Vai ser pior. Porque vocês vão conseguir, certeza. A mulher carrega uma lanterna para iluminar o caminho da família. O homem é um bicho complicado. Para que eu vou querer ser um bicho desse? Vocês precisam o quê? Então a mulher, ela traz a moralidade, ela traz a visão ampliada sobre a vida, sobre os fatos. E aí, junta essas duas metades, o que vai acontecer? Eu tenho aquele ser extremamente poderoso ou tenho algo divino capaz de gerar novos filhos. E qual a dificuldade de fazer isso? A dificuldade de fazer isso é porque eu quero provar que eu estou certo e que ele está errado. Nunca vai dar certo. Eu preciso entender que você não vai fazer isso para o seu marido, nem vai fazer isso para sua esposa. Você vai fazer isso por você e pelos seus descendentes. Ah, não, mas eu dou tudo para o meu filho e ele não dá nada. Pronto, você já criou um problema. Jogo de poder. Metade dele não presta, porque metade dele é o pai. Não, mas seu pai te abandonou, seu pai isso. Não, seu pai não te abandonou. Seu pai, vocês não tiveram um relacionamento saudável e deu errado. Mas o pai, sabe, e a mãe, um precisa valorizar o outro, porque se eu provar que o seu pai é um lixo, que eu sou a boa, chama jogo de poder. Não, mas é isso mesmo. Não, mas não precisa falar isso pro seu filho, não. Você vai passar uma dor que é sua para ele, você que escolheu mal, você que não soube recrutar. Ai, doutor Vinícius, não tem homem? Cara, não tem homem. Por quê? Porque agora tem um descredenciamento do homem. Se você deixar o seu filho na internet, você vai ver a quantidade de informação subliminar a respeito de quê? De uma sexualidade que, para mim, falta uma função importante, que é ter filho. Sexualidade não é prazer, sexo é prazer. Sexualidade é garantir a próxima geração, ser avô, ser bisavô e garantir a vida da sua família ao longo do tempo. Você não precisa concordar comigo. Por favor, não faça isso. Mas pensa bem, por que você está aqui? Porque um monte de casais casaram, tiveram filhos. Senão você não estava aqui, você nem existiria. Ah, mas esse mundo está tão ruim mesmo que eu não quero nem dizer. É isso que está acontecendo. Todo mundo está... Olha a quantidade de gente com depressão. Olha a quantidade de divórcio. Então, dentro desse ambiente, o que a gente vai fazer? A gente vai otimizar os nossos hormônios, que é fazer aquilo que é extremamente importante depois de um tempo. Eu vou repor meus hormônios, eu vou comer bem,
eu vou focar no meu trabalho, eu tenho objetivos claros de vida, eu quero ser um campeão de Deus. Eu parei com esse negócio de lutar e fugir, provar que eu estou certo, provar que o outro está errado, ficar apontando problema no mundo, ficar apontando problema dentro de mim, ficar falando que eu fiz tudo errado. Eu não vou fazer isso, vou fazer o quê? Vou fazer uma modulação hormonal, vou repor os meus hormônios, seja na menopausa ou na andropausa, eu vou comer comida de verdade, eu vou fazer um check-up com um médico que te olhe por inteiro e vou criar um lar dentro da minha casa. O que é um lar? Um lar é onde um aceita o outro do jeito que é e um valoriza o outro. E um respeita também as limitações do outro e autoriza o outro a ser responsável pelos próprios problemas. E eu resolvo os meus, você resolve os seus. Se eu apontar os seus, eu esqueço do meu. E se eu ficar também buscando um monte de gente problemática no mundo, eu esqueço dos meus. Eu vou ficar olhando o problema dos outros para ajudar. Às vezes não aponta, às vezes quer ajudar todo mundo. E às vezes aquela pessoa está com 30, 40 anos e está assim, ó, eu quero, eu tenho direito, eu tenho direito, eu quero. Você não está entendendo, me dá, me dá. Não, você já está adulto, você precisa contribuir. Você precisa contribuir com o quê? Com a próxima geração, com a sociedade, valorizando o trabalho do outro, valorizando o tempo do outro e não querendo tudo. E aí, sabe, que é tudo para agora, e se não acontece, chora, desiste, não tem persistência. Então, para terminar, o que a gente precisa fazer para ter uma sexualidade saudável? Então, a gente precisa entender que os nossos hormônios caem, precisa começar a valorizar um e o outro. Então, eu quero ser uma pessoa inteira, aí 1 mais 1 vira o quê? Vira um infinito de possibilidades. Eu vou materializar filhos, eu vou materializar carro, eu vou materializar casa, eu vou materializar projetos, eu vou materializar empresa, eu vou materializar o amor, eu vou passar o amor para frente, eu vou trazer de volta a alegria para minha família. As próximas gerações não são as mais importantes, eu sou mais importante, filho faz parte da vida. Eu vou criar um vínculo cada vez mais forte com o meu parceiro através do sexo. O sexo é para eu me dar prazer e para você continuar tendo prazer, seja homem ou mulher. Infelizmente, os nossos hormônios vão caindo, essa é a lei da natureza, para que o próximo macho alfa ou fêmea alfa tenha filhos. Imagina se você pega na natureza, um macho vive 100 anos reproduzindo, ele vai reproduzir com a filha, com a neta. Então isso não pode acontecer. Então na natureza, isso é a sabedoria da vida, você vai perder os seus hormônios, mas a gente não precisa ficar capengando, tá? Agora, se eu vou para a sexualidade, buscando nos hormônios resolver o problema, vai resolver por 3 meses, depois volta tudo de novo. Por quê? Porque existe esse jogo de poder dentro da casa, criando um ambiente negativo, queima a luz, queima eletrodoméstico, planta morre, cachorro fica doente, criança fica triste, criança fica rebelde, criança fica submissa, são os para-raios dos problemas. Então, para-raio de problema do casal: filho, pet, planta, eletrodoméstico, cano. Tudo isso mostra se esse ambiente está saudável ou não. Fica de olho, cria um ambiente não para o outro, mas para você. Desiste de provar que você está certo, assume que tem barreiras, tá? Assume a responsabilidade, que é a lei dos 50%. Tudo que acontece no casamento é 50% de cada um. E aí vocês estão de novo como Adão, um ser humano extremamente potente, que botou medo no pessoal, né? Então Deus falou assim, opa, tá muito poderoso, vamos dividir. E aí eles se encontram, tá? Que é aquele símbolo do tal, encaixa direitinho. Então as duas metades que se encaixam, isso é a busca pelo amor, que é o amor eros, o amor capaz de gerar descendentes, que é o amor que tem sexualidade. Então, o amor eros é um amor muito importante. Por quê? Porque é o amor capaz de gerar frutos. Esse amor não deve acabar. A gente faz assim, ó, a pessoa da família de sangue pode pintar o caneco com você,
fazer um monte de gracinha, falar um monte de besteira, você não tá, é minha família. Aí o marido pisa na bola uma vez, você dá o pé na bunda dele, acaba. E vice-versa. Por quê? Por que está tão pouco valorizado o amor eros? Eu sei, isso aí é o que? Também existe um desequilíbrio muito grande entre o bem e o mal, onde o mal quer descredenciar a família. Como que eu vou fazer isso? Descredenciando o amor eros. Não deixe isso acontecer na sua casa, hein? Por favor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, pessoal. Isso é informação de extrema qualidade. E ó, agora você não veio mais da costela do homem não, tá? Você é metade, você é igual. Você é igual ao homem. E tem características que devem ser enaltecidas e exaltadas e o mais importante, aperfeiçoadas. E o homem também. E não ficar um querendo ser o outro, invertendo os papéis e sempre com um jogo de poder onde todo mundo perde. Nesse tipo de jogo todo mundo perde. Quando tem pulsação, que é a primeira lei da vida, e um valoriza o outro, namora, distancia, tá? Namora, distancia, aprende a distanciar, não é para ficar grudado o tempo todo, não é para seu marido ficar dando as coisas para você, não é para sua esposa ficar dando as coisas para você, te tratando como uma criança e fazendo tudo que você quer. Para com esse negócio, tá? Isso vai acabar com a sexualidade. Um abraço e até o próximo vídeo.